Sem essas 4 habilidades, sua promoção provavelmente vai ficar muito distante da sua vida. Meu nome é Henrique Melo, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui eu ajudo pessoas que trabalham em ambientes administrativos a alcançarem promoções nos seus trabalhos, mesmo que não tenham ensino superior, independente de diploma. E hoje eu vou falar sobre essas 4 habilidades. Bom, primeira coisa, queria que vocês entendessem o contexto, né, dessa aula. Obviamente, as 4 habilidades que são fundamentais para o crescimento, vocês vão aprender aqui, entender que elas têm um objetivo claro, principalmente se unidas, que é levar você ao próximo passo, que você seja promovido, alcance uma promoção do seu trabalho. E não só, né, a sua primeira promoção. O potencial de desenvolver essas habilidades e executar de forma correta vai te trazer oportunidades aí ilimitadas durante o seu desenvolvimento no trabalho onde você está, no próximo e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar de comunicação eficaz, que evita mal-entendido, engaja colega, cria um ambiente mais produtivo. Vamos falar sobre resolução de conflitos. A resolução de conflito promove harmonia no trabalho, aumenta a produtividade da equipe. Vamos falar sobre relacionamentos estratégicos, que é sobre construir uma rede de apoio sólida no ambiente de trabalho, e sobre o gosto por desafios, que fortalece a sua imagem diante dos gestores, impulsionando a sua carreira. Trouxe aqui uma mensagem que engloba isso, né, sobre resolver os conflitos, ter relacionamentos estratégicos, gostar de desafios, ter uma comunicação eficaz, né, tá muito relacionado à forma como você vai lidar com as pessoas. E a frase é que relacionamentos fortes criam resultados extraordinários, porque dificilmente você vai fazer sozinho algo que vai trazer um resultado extraordinário, resultado muito bom para a tua empresa. Você sempre vai precisar de outras pessoas. Então essas 4 habilidades, elas estão interligadas. E você fazendo bom uso dela, com certeza vai criar as conexões necessárias para ter bons resultados. Bom, sobre comunicação eficaz. Vamos lá. O que é? Expressar ideias de forma clara e engajante, ouvindo ativamente. O que não é? Falar muito ou monopolizar a conversa. Diferença, né, entre... Muitas vezes as pessoas podem confundir, entender que comunicação eficaz é falar bem. Não, eu quis trazer o conceito aqui muito claro, que falar bem tem um foco na forma, né, como a pessoa fala. A comunicação eficaz é sobre você falar sempre pensando no impacto. Vamos trabalhar impacto e resultado, né? O impacto e resultado que aquilo que você fala traz, que aquilo que você propõe traz. Agrega para as pessoas, para a instituição, para o seu negócio. Os benefícios de uma comunicação eficaz. Engaja equipes e facilita a execução de projetos. Jeito certo. Organize ideias e use exemplos práticos antes de apresentações. Então veja, não estamos falando sobre a forma que você vai falar, sobre falar bem, e sim sobre organize ideias. Primeira coisa. Trazendo, mostrando que aquele conjunto do que você está abordando vai trazer resultado para algo que está sendo feito ali, falado naquela apresentação. Tá? Jeito errado. Improvisar ou ser prolixo, perdendo a atenção do público. Então, vamos fazer aqui um resumo disso. Quando a gente fala sobre o último item, vamos ver aqui, improvisar ou ser prolixo, perdendo a atenção do público. Tem gente que improvisa porque não se preparou, e tem gente que é prolixo, né? O que é ser prolixo? A pessoa não consegue chegar no cerne do assunto, não consegue ser direto, objetivo, né? Não consegue trazer um impacto, um resultado naquilo que ela está falando. Porque ela fala e não fala nada, né? Geralmente o pessoal brinca em negócio, o palestrinha, fulano, fala muito e não traz um impacto. Pode até falar bem, mas às vezes fala bem enrolando. E não chega no resultado, não traz o impacto que aquela comunicação que está tendo naquele momento deveria trazer para quem está ouvindo, né? Se for uma apresentação, se for uma reunião, se for uma conversa mesmo. Então, guarde isso, não seja prolixo
e não improvise no ambiente de trabalho. Busque sempre ser uma pessoa que, em tudo que fala, foca em alcançar no final do que você está ali comunicando um impacto positivo, trazer um resultado positivo para a tua equipe, para o teu departamento, para a empresa. Se você sempre pensar no resultado, você vai ser provavelmente direto e objetivo, tá? Vamos repetir. Comunicação eficaz é sobre organizar suas ideias, ser direto, reto, objetivo, e em tudo que você comunicar, o seu objetivo tem que ser trazer impacto positivo para quem está ouvindo a sua mensagem, para aquela pessoa com quem você está se comunicando. Isso é comunicação eficaz. Vamos falar sobre lidar com pessoas difíceis. Está dentro do gerenciamento de conflitos, vamos assim dizer que era um dos tópicos. O que é lidar com pessoas difíceis? Resolver conflitos e encontrar soluções sem prejudicar o ambiente de trabalho. O que não é lidar com pessoas difíceis? Evitar ou ignorar problemas interpessoais no ambiente de trabalho. Sobre o que é resolver o conflito e encontrar soluções sem prejudicar o ambiente de trabalho, você precisa ouvir, independente do teu gosto por aquela pessoa. A gente está falando do ambiente profissional. Você precisa ouvir, entender o ponto de vista da pessoa, analisar, avalie a situação com empatia e assertividade. Se coloque no lugar da pessoa que está falando. Sempre avalie. Precisa de um tempo para organizar o teu pensamento, para entender algum feedback que você deve devolver para aquilo que a pessoa está pontuando, ou algo assim. Respeite esse tempo e proponha soluções estratégicas para o conflito. Eu acredito que se a gente fosse resumir o lidar com pessoas difíceis, né? Ali a gente falou sobre o que é. Você ouvir, analisar e propor uma melhor solução. Na prática é muito fácil falar isso, né? Pô, ouve a pessoa, analisa uma melhor resposta, solução porque ela falou, propõe essa solução, mas nem sempre é assim. A gente está falando de lidar com pessoas difíceis. Talvez você até faça isso. E quando você devolver o seu feedback, devolver sua opinião, essa pessoa vai um pouco se lixar para o que você falou, colocar algo negativo em pauta. Por isso que se chama lidar com pessoas difíceis, né? O gerenciamento de conflitos. Mas como eu estou falando, né, meu foco é falar com pessoas que querem ser promovidas. O que eu mais preciso deixar claro é: não faça a parte negativa ali que foi pontuada, que é evitar ou ignorar. Não evite ou ignore pessoas difíceis. Isso não vai resolver nada. Ainda que você fale assim, eu preciso preservar a minha paz, preciso preservar a minha mente, eu não vou lidar com essa pessoa, eu vou evitar. Isso não vai resolver os problemas. Se você é uma pessoa que não quer ser promovida, que não quer crescer, beleza. Aí, realmente, até eu te indico. Se você não quer crescer, preserve a sua paz, realmente. Deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas não é essa a realidade das pessoas que querem ser promovidas. Você vai precisar lidar com isso. Você vai precisar autocontrole e outras coisas, fica para um outro momento. Na verdade, se você buscar uma outra aula anterior, vai entender que nós falamos aqui sobre liderança e visão estratégica. Está muito conectado com isso. E eu falei sobre liderança sem título, liderança sem cargo. E está muito relacionado a você ajudar as pessoas passivamente, quando elas pedem, é claro, e ativamente também. Não é só porque você não tem um cargo, é você se colocar como uma pessoa que tem esse perfil. Agora, como é que você vai ter esse tipo de comportamento se você evita ou ignora alguém quando essa pessoa traz um feedback, traz alguma situação? Então, um papel de uma pessoa que quer crescer não é o de ignorar. Você precisa conseguir ouvir, analisar e propor um retorno dessa conversa, desse e-mail, dessa discussão que está tendo. Não necessariamente precisa ser naquele momento. Muitas vezes, por ser uma pessoa difícil, você precisa ter ali uma técnica para dizer que precisa de um tempo para pensar sobre aquilo, ou que você tem uma outra demanda para executar naquele momento, e depois você volta e devolve, né? Com calma, analisou, pensou, organizou as ideias, propõe uma solução sobre aquilo que estava sendo falado.
Ok? Construção de relacionamentos. Veja bem, olha o que nós estamos falando. Como é que você constrói relacionamento se você não sabe lidar com pessoas difíceis? Então, uma coisa está sempre muito conectada à outra. Então, falando especificamente de construção de relacionamentos, o que é? Criar conexões genuínas para fomentar um ambiente colaborativo. O que não é? Bajular ou se aproximar apenas por interesse. Os benefícios disso, né? De você construir relacionamento de forma correta. Abre portas para novas oportunidades internas e externas. Cria um ambiente mais harmonioso e produtivo. Abordagem correta, reconheça o trabalho de colegas e ofereça ajuda em projetos. É o que eu falei basicamente, é uma atitude de líder isso. A gente está falando de construir relacionamentos, porém, você reconhecer o trabalho de colega e oferecer ajuda em projetos é claramente uma atitude de liderança. Vamos resumir sobre a construção de relacionamentos no que diz respeito ao que é e o que não é. O que não é construção de relacionamento. Não é bajular, não é se aproximar por interesse. Não foi só sua mãe que fez filho esperto. Né? Uma pessoa com um pouco de inteligência vai perceber se você está se aproximando dela com interesse. Então, a partir do momento que você identifica, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ser promovido. E como eu disse, eu ajudo pessoas que querem ser promovidas mesmo sem diploma. Isso é uma habilidade que você desenvolve e não é uma habilidade técnica que você simplesmente vai lá e aprende. É na prática, é você entender os conceitos das coisas e viver. Ter resiliência para a hora que aparecer a primeira pessoa, como o item anterior, né, lidar com pessoas difíceis. A primeira pessoa que vier e colocar você numa saia justa, colocar você contra a parede, né? Como é que você vai agir? Não é fácil. Mas, se você é uma pessoa que quer crescer na carreira, você precisa construir bons relacionamentos de forma genuína. Nunca bajulando e nunca se aproximando de alguém por interesse. E entender que isso é necessário para te abrir portas internas, externas, para colocar você como sendo uma pessoa que melhora o ambiente de trabalho, que promove um ambiente de trabalho legal para as pessoas, tá bom? Sobre gostar de desafios, oportunidade de crescimento. Cara, gostar de desafio está diretamente ligado à oportunidade de crescimento. Por quê? Porque, horas, o que é uma promoção? Nada mais é do que um desafio, ok? Passos que você precisa seguir. Aceitar o desafio. E aí, sobre aceitar o desafio, é realmente aceitar o desafio. Ainda que você ache que talvez você não tenha todo o domínio daquilo, 100% de capacidade de entregar aquilo. Alguém te propôs um desafio, eu não estou falando aqui de você caçar um desafio, né? Estou falando de aceitar um desafio que alguém te propôs. Aceite. Encare como oportunidade de aprendizado e crescimento. Cara, ninguém aprende e cresce fazendo nada diferente. Aprende e cresce porque está fazendo algo novo. Logo, só se você aceitar um desafio. Demonstre coragem. Está ligado ao outro. Se você aceitou, isso vai demonstrar coragem. Mostra iniciativa e disposição para sair da zona de conforto. Aí, beleza. Aceitou, demonstrou coragem. Agora é o planejar com cuidado. Né? Você vai aceitar um projeto com um planejamento adequado. Você vai pensar o que aquele projeto tem de objetivo para a empresa. Você vai entender como você colabora com aquilo, primeiramente. Depois você vai entender como outros departamentos podem participar de forma positiva com relação a esse projeto. Vai organizar todas as suas ideias e vai apresentar. O feito é melhor que o perfeito. Ou seja, você vai fazer o melhor que você puder e vai entregar aquilo. Quando eu falo que o feito é melhor que o perfeito, é para que você muitas vezes não deixe de aceitar um desafio por achar que você não tem 100% de... você vai se sentir inseguro e não tem 100% de domínio sobre aquele tema e por isso você não faz. Não, faz, aceita o desafio, demonstra coragem, planeja o máximo que você puder e entrega. Quarto passo, aprender e fortalecer. Acelere seu aprendizado e fortaleça sua experiência profissional. De alguma forma ou de outra você vai crescer.
Seja porque na hora que você aceitou esse desafio, você foi lá e entregou. Alguém falou bem assim, poxa, tal ponto você poderia ter feito assim, tal ponto você poderia ter feito assado. Pode melhorar aqui. Se você não tivesse aceitado, você nunca ia receber esse feedback para usar num futuro desafio. Se a gente for fazer um resumo disso, basicamente o que é um desafio, né? Desafio é fazer algo que você não faz no momento, que você não está habituado a fazer. Você tem uma rotina de trabalho. E alguém diz que tem um desafio, um projeto, uma reunião, uma apresentação. Se chamou de desafio é porque eu entendo que não está ali tão dentro do que você faz na sua rotina. Certo? Pode até ter que seja. Mas de repente é um prazo mais curto, talvez, aí já passa a ser um desafio. Agora, veja que não é algo que você faz todo dia. Logo, se você for uma pessoa que deixa o medo tomar conta, né? A insegurança tomar conta, e você não aceita desafios, o que você precisa entender é que quando surgir uma oportunidade de promoção e você não for escolhido, e uma outra pessoa for escolhida, uma outra pessoa que tenha prontidão, que é estar disponível para aquela oportunidade que a pessoa precisa atender a demanda A, B e C, e quem tem prontidão dá conta de atender a demanda A, B e C. E aí você vai falar, meu Deus, por que eu não fui promovido? Por que não escolheram? Eu faço a minha atividade tão bem feita, só que a sua atividade é a atividade X, Y, Z. É a sua atividade de rotina todo dia. E você é muito bom nisso, pode até ser, arrebenta no que você faz. Então a sua atividade XYZ, você é um monstro da produtividade. Você é muito bom. E aí na sua área vai surgir a oportunidade de ser promovido. E essa promoção eles precisam de alguém que atenda a demanda daquela vaga, né? Não é da sua que faz XYZ. É de alguém que seja ABC. E o ABC está relacionado a aceitar desafio. Aí você vai querer achar que você não foi reconhecido? Não, você não tinha prontidão para essa vaga. Essa vaga precisa de alguém que faça ABC. E você faz só o seu XYZ muito bem feito. Então, toda vez que você não encarar um desafio, pense que você não vai poder sequer contestar uma outra pessoa que tenha assumido, que tenha tido a oportunidade de aceitar, de assumir um novo cargo, uma nova promoção, um novo desafio aí dentro da empresa. Vamos falar de respostas a objeções comuns, medos, mitos a respeito disso tudo. A respeito dos itens todos que nós falamos, ok? Vamos pensar na objeção sobre pessoas difíceis. Eu não consigo lidar com pessoas difíceis. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, se você tem essa objeção e trava, eu não consigo lidar e pronto, acabou, você... Espero que você seja uma pessoa que não quer ser promovida e não quer crescer. Porque não cabe. Você tem direito a não conseguir lidar. Fato. Mas a sua obrigação como profissional é falar, opa, eu preciso melhorar nisso. Preciso fazer algo. Eu posso hoje não conseguir lidar, mas eu preciso passar a conseguir lidar. Não é simplesmente eu não consigo, nasci assim, vivo assim, vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela. Não pode. Você precisa usar empatia para entender o que motiva o comportamento dessa pessoa, refletir antes de agir para entender melhor a situação. Sempre. E isso está muito ligado ao autodomínio, ao autoconhecimento. Temas para que a gente fale no outro momento. Mas, o cerne da coisa, o conceito da coisa é, se você quer ser promovido, você precisa saber lidar com essas pessoas. E os passos básicos são, seja empático, sempre pense o que pode estar ocasionando o comportamento da pessoa. Sempre reflita antes de agir para entender melhor a situação e como que você pode abordar. O fato é que, fazendo isso, benefício nítido é melhores relações. A empatia ajuda a construir relações mais positivas no trabalho. Agora vamos pensar assim, tem uma pessoa lá, muito difícil de lidar, que eu nasci assim, vivo assim, morri assim, nem sei como é direito, mas sei que isso é síndrome de Gabriela. Não pode. Não consigo lidar com pessoa difícil, não vou lidar, não quero. Tem chance, você precisa lidar. Se você quer ser promovido, você precisa. Eu falei no vídeo. Ajudo pessoas a serem promovidas, mesmo que não tenham ensino superior,
independente de diploma, certo? Certo. Agora você precisa entender que para isso existem habilidades, existem coisas que você precisa desenvolver para ser diferente. Para você ser diferente de pessoas que focam de repente somente em aprender uma habilidade técnica ou alguma outra coisa e não vão conseguir ter essa habilidade que resolve conflito, que melhora o clima da empresa, que te coloca como uma pessoa que os demais, que os colegas reconhecem como líder. E é isso que vai fazer alguém ser promovido. Não é alguém que é muito bom lá na tarefa que ela faz, na rotina que ela faz, no que foi contratado para fazer. Não é. O que vai fazer você ser promovido, para você subir de nível, é isso. É você ser alguém que consegue se relacionar com pessoas difíceis. Mesmo que não seja fácil para você. Não tô falando que vai ser. Ok? Mito. Desafios são apenas para quem está preparado. Tem chance? Não tem como. Não pode, você não tem como você acreditar nisso. Ninguém está 100% preparado para algo novo. Quando eu falei ali sobre gostar de desafios, a primeira coisa que eu falei foi, o que é um desafio? É algo diferente. Talvez até seja sobre o que você faz, mas não no prazo que você sempre faz. Às vezes é um prazo mais curto, às vezes através de um método novo que você não sabe. Se fosse algo rotineiro, não se chamava desafio. Então, esquece que desafio é só para quem está preparado. O que o desafio ele faz com você? Crescimento. São oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Mesmo que você não performe 100%, você vai ter um feedback daquilo e vai aperfeiçoar para um próximo. Coragem. Enfrentar o desconhecido requer coragem, não preparação perfeita. Experiência. A verdadeira preparação vem da experiência adquirida ao enfrentar desafios. Vamos lá. Crescimento, coragem e experiência. Pensa comigo, o que uma pessoa precisa para ser promovida? Ela não vai fazer a mesma coisa de sempre. Se fosse para fazer a mesma coisa de sempre, não teria promoção, não teria um novo cargo. E consertar. Se uma empresa que ela é criada com o objetivo de entregar um produto, de entregar um resultado final para alguém, cria uma vaga ou abre uma vaga, é porque essa vaga tem uma demanda específica. Se você é bom só ali no que você faz na sua rotina, esquece, não serve. Não vai servir. Eu já sei, todas as vezes que eu precisei promover alguém, não era porque a pessoa era boa naquilo que ela fazia ali. Ela tem que ser boa naquilo que ela faz, mas ela tem que demonstrar prontidão, ela tem que mostrar que ela está pronta para um novo desafio. Se eu tenho alguém que recusa desafios, que se mostra desconfortável, que faz careta numa reunião quando vai surgir um desafio, esquece, tem chance, por mais que ela seja boa no que ela faz. E depois a pessoa ainda vai reclamar que não foi reconhecida, que a outra que foi promovida, sei lá, tinha costa larga, foi QI, né, quem indica, tudo mentira. A maioria das vezes isso é recalque. Não estou falando que sempre, mas na maioria das vezes é. Na maioria das vezes a pessoa é boa no que ela faz, ela tem ali uma habilidade técnica no trabalho dela, mas ela não aceita que ela precisa de outras habilidades, as famosas soft skills, e é tudo isso que a gente está falando. Lidar com a pessoa difícil, é construir relacionamento estratégico, é aceitar um desafio. É perceber que quando você aceita um desafio, você é uma pessoa que ninguém vai poder falar que você não tem coragem. Se uma nova promoção, se uma nova oportunidade, o requisito for alguém que tem coragem, tem que ir para cima de novos projetos, poxa, fulano tem coragem. Todas as vezes ele participou. Provavelmente você vai, no primeiro desafio, no segundo, vai ter algum ponto de melhoria, porque você não conseguiu entregar 100%. Aí você recebeu o feedback, conseguiu melhorar, logo teve aprendizado, logo tem prontidão para assumir uma outra oportunidade. Vamos falar sobre um outro medo. Medo de rejeição. E se eu tentar construir um relacionamento e for rejeitado? Estratégia. Comece pequeno, mostrando interesse genuíno e sendo respeitoso. Isso vai te ajudar a superar o medo e construir confiança e expandir sua rede profissional. Como psicanalista, né, além de gestor, como psicanalista eu diria que isso aqui também é assunto para um outro tema, porque uma pessoa que ela deixa, se a objeção dela para não tentar construir relacionamentos, não querer se aproximar dos colegas de trabalho, ou qualquer coisa do tipo, se a objeção dela for focada em o medo de rejeição, realmente é um tema que a pessoa precisa entender o que em algum outro momento da vida dela aconteceu,
na infância, com pais, em relacionamento, professor, professora, que faz com que ela tenha isso. Isso é algo que a pessoa precisa, né? Uma outra habilidade é o autoconhecimento, é conseguir reconhecer as suas fraquezas, seus pontos fortes. Então, assim, se essa for a única objeção, existe um ponto a ser trabalhado. Fato. Com certeza ainda vou falar sobre isso aqui em próximas aulas. Mas, para quem quer ser promovido, a primeira coisa que você tem que fazer é, saiba que, em algum momento, você vai ter que tratar isso para entender a raiz, né, do motivo pelo qual você tem receio de se relacionar com alguém para não ser rejeitado. Mas agora, nesse momento, você precisa, sabe aquela brincadeira, aquela frase? Coloca a fralda e vai? É isso aí, vai com medo mesmo. Seja uma pessoa que vai construir novos relacionamentos, vai agir com liderança sem ter cargo, vai propor ajuda, vai propor melhoria, vai estar disponível quando alguém pede algo, vai aceitar um desafio. Talvez para você o desafio seja esse, né? Construir os relacionamentos, se conectar com as pessoas. Comece já fazendo isso. Comece já encarando esse desafio. Porque se você não se relacionar com as pessoas, vai ser difícil. Provavelmente você não vai ter prontidão para um novo cargo. Essa promoção muitas vezes pode não ser para uma liderança, pode ser um cargo pleno, sênior. Mas quem sabe é um cargo de liderança, um chefe de área, uma supervisão, coordenação. E aí, dentro da demanda dessa nova atividade, relacionamento pessoal, interpessoal, é intrínseco. Você vai ter que ter. E aí, o que você fizer hoje, enfrentar o desafio e se relacionar com as pessoas da forma certa, vai fazer com que quando a vaga apareça, você tenha prontidão. Você tenha essa habilidade para aceitar o desafio da vaga. Por enquanto, pega o desafio, vai construir o relacionamento com as pessoas. Exemplos práticos e exercícios para você aplicar no teu dia a dia, né? Sobre comunicação. Grave-se explicando um tema em 2 minutos. Volta no que eu falei sobre comunicação. Não é sobre falar bem. É sobre o que você fala trazer um impacto positivo, resultado positivo. Organize as ideias. Sempre coloque de um modo que o que você vai falar está alinhado com o que a empresa, ou qual é o resultado esperado, e no final as pessoas têm que entender que o impacto do que você falou foi positivo. E não porque você somente falou bem. Resolução de conflitos. Esse é difícil falar, vai resolver um conflito, porque talvez não aconteça agora, não aconteça depois, mas esteja preparado para quando chegar a hora. Esteja preparado para ser a pessoa que vai saber ouvir, se colocar no lugar do outro com empatia, analisar e propor soluções. Ok? Construção de relacionamento. Isso é fácil. Comece elogiando o trabalho de alguém. Principalmente para você que tem dificuldade em construir os relacionamentos. Poxa, gostei desse e-mail que você enviou, gostei desse projeto que você fez, dessa planilha que você montou, dessa apresentação. Comece elogiando as pessoas. Mas, é óbvio, de forma genuína. Não pega uma coisa que tá ruim e vai ser falso. E vai querer bajular. Mostrar que tá puxando saco. Não gosto disso, mas esse é o termo. É como vão chamar você. Puxador de saco. Aí talvez você fale assim, ué, como é que você tá falando pra mim pra elogiar as pessoas? Genuinamente. Encontre algo que realmente é digno de elogio. Uma coisa boa que a pessoa faz. E que talvez você deixe passar. As pessoas deixam de elogiar as outras. Pegue algo real. Você fala, nossa, que legal isso que você fez. Que projeto sensacional. Que apresentação. Aí você vai elogiar. Que aí você não vai estar sendo falso, desonesto. Você vai estar aplicando uma nova ferramenta. Sendo honesto. Sendo genuíno. Bom. Gostar de desafios? Encare um novo projeto com plano em etapas. Se você for uma pessoa que consegue executar isso de forma ativa, ou seja, quando surgir a oportunidade de um desafio na empresa e estiverem precisando de alguém, de pessoas que queiram participar, vá atrás. Se coloque como disponível e disposto. Esteja disponível e disposto. Ou seja, você foi de forma ativa, né? Ó,
Estamos precisando de gente para participar do desafio. Aí você vai lá e faz. Mais ainda no dia que alguém falar, preciso de você para um desafio. Aí, se você quer ser promovido, é sua obrigação. Você é o único responsável pela sua vida profissional. A empresa não é. Ok? Tudo isso que eu falei, em algum momento talvez você esteja falando, poxa, é fácil falar. Mas eu passei por isso. Eu superei esses desafios. No momento que eu entendi no meu trabalho, né? Quando eu comecei, eu tinha um monte de desafio pessoal. Um monte de coisa que eu precisava fazer na minha vida e eu precisava crescer. E eu não tinha ensino superior. Naquele momento, eu consegui entender que eu precisava desenvolver habilidades que as outras pessoas não tinham. Ainda que essas pessoas tivessem habilidades técnicas. Outras, elas não tinham. Então, eu fui uma pessoa que consegui desenvolver ferramentas boas ali com relação à gestão do tempo, com relação a apresentações, a otimizar o meu trabalho e o de outras pessoas. E isso gerou alguns conflitos com colegas de trabalho. Mas, saber lidar com essas pessoas. Isso eu sabia. Saber lidar com essas pessoas. Ouvir o que elas tinham para falar. Analisar. Propor melhores soluções. Construir relacionamento com elas. Isso foram coisas que me fizeram ter prontidão quando surgiu uma vaga. Quando eu consegui ser promovido, ainda sem ensino superior. Quando eu consegui ter um aumento de salário e começou a proporcionar coisas para minha vida, aí sim eu fui fazer minha graduação. Depois eu atingi o cargo mais alto que eu podia na empresa. Aí eu fui fazer minha pós-graduação em psicanálise. Hoje eu sou psicanalista, mas quando eu comecei não era. Quando eu comecei, era exatamente a forma como eu propus aqui, ajudar as pessoas a serem promovidas, a crescerem nas carreiras sem ter ensino superior. Tá? Estudo científico falando sobre o impacto das habilidades interpessoais. É exatamente isso que eu estou falando. Então vamos lá. Segundo a Harvard Business Review, as habilidades interpessoais são cruciais para o avanço na carreira. 50% de chance de promoção. Profissionais com boas habilidades interpessoais têm 50% mais chance de serem promovidos. Agora vamos lá. O que eu acabei de falar? E a minha primeira promoção, quando eu cheguei no meu primeiro cargo de coordenação, eu não tinha ensino superior. Foi por conta das habilidades interpessoais. Tudo que eu construí depois foi por conta dessa primeira promoção. Aí eu fiz minha graduação, minha pós-graduação, cresci ainda mais, mas começou com essas habilidades, não começou com habilidade técnica. Então, se você é uma pessoa que quer ser promovida no trabalho, não adianta. Você vai precisar lidar com pessoas difíceis, você vai precisar construir relacionamento, e muitas vezes com essas pessoas difíceis. Você vai precisar aceitar desafio. Olha que mega desafio. Tem que lidar com as pessoas difíceis. Então, prontidão, grave esse nome. A nova vaga que um dia vai surgir, a possibilidade de uma promoção, ela vai exigir prontidão. Que é você estar pronto para os desafios, para as demandas que aquela vaga exige. Não é sobre você executar o seu bom trabalho que você faz hoje, a sua tarefa muito bem feita. Não é sobre isso. Se fosse sobre isso, nunca teria promoção. É sempre sobre um novo trabalho. Uma nova coisa que precisa ser feita. Todas essas habilidades estão genuinamente voltadas a isso. E sem elas, né, como eu comecei a falar no vídeo, sem essas 4 habilidades, você provavelmente vai ficar com a sua promoção cada vez mais distante da sua vida. Certo? Bom, conclusão, habilidades essenciais para a promoção. O que você vai fazer? Ação imediata. Escolha uma e aplique-a em uma situação real no trabalho essa semana. Dei o exemplo da construção de relacionamento com os elogios genuínos, tá? Com a questão do desafio, se surgir oportunidade, vá de forma ativa atrás do desafio. Se não for assim, você vai ter que esperar o desafio surgir para você. Caminho para o sucesso, investir nessas habilidades aproximará você da sua próxima promoção. Só começa na próxima promoção. Depois que você realmente adquire essas habilidades, você começa a ser ninguém substituível. Mas tem pessoas que começam realmente a ficar mais indispensáveis.
E não é sobre elas serem boas só no que elas fazem. Sobre elas estarem sempre prontas para novas coisas. E é isso. Encerramos aqui. Espero que você consiga ser uma pessoa que vai colocar em prática. Agora, se você quiser me ajudar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir o que foi falado aqui, deixa um comentário, fala sobre quais dessas você já é bom, já executa de forma exemplar, quais você precisa melhorar. Se não é nenhuma, fala pra mim, pô, não fazia nenhuma. Se você encontrou algum insight, poxa, nisso eu vou melhorar, vou aplicar isso para tal coisa, coloca aí, isso vai me ajudar em outro momento conseguir construir conteúdos mais assertivos para vocês, ok? Então é isso, um abraço e até mais.